Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, assunto matemática financeira, TIR. Professor, TIR, o que é isso? Taxa interna de retorno, um assunto muito cobrado aí em alguns concursos públicos e é assim um certo vilão, é visto como um vilão, um bicho de 7 cabeças. Nós, pelas correspondências que a gente recebe aí por todo o Brasil, muitos têm questionado, professor, taxa interna de retorno é um assunto difícil? Galera, a resposta é não, é um assunto bem simplesinho, que você vai acompanhar na nossa aula de hoje e com certeza não terá mais dúvidas sobre isso. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Taxa interna de retorno. O que nós vamos ver nessa aula, professor? Eu vou fazer uma breve retrospectiva sobre fluxo de caixa, bem rapidinho, porque nós temos que ter muito bem esse conceito para entender a TIR. Depois sim falar sobre a TIR e resolver alguns problemas com vocês aí. Tranquilo? Então vamos lá falando sobre fluxo de caixa, galera. Lembram lá o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um diagrama que relaciona entrada e saída de capital numa determinada empresa. Então nós podemos conceituar fluxo de caixa como controle de entradas e saídas de um capital de uma certa empresa por um determinado período de tempo, ok? Então esse diagrama que faz essa demonstração do que entra e do que sai é chamado de diagrama de fluxo de caixa. Bom, o diagrama de fluxo de caixa também é simbolicamente representado por DFC, né? Diagrama de fluxo de caixa. Ele é uma representação gráfica do dinheiro no tempo. E como que a gente destaca aí os principais componentes desse diagrama? Nós temos a linha horizontal. Essa linha horizontal, ela representa o quê? O tempo ou o período que esse capital foi capitalizado aí, ok? Então nós temos uma linha horizontal, nós vamos ter duas setas, uma para cima, outra para baixo. A seta para cima indica entrada de capital, né? Entrada de caixa, e a seta para baixo indica saída de caixa ou saída de capital, ok? Então, isto é o diagrama de fluxo de caixa. É uma linha horizontal que contém setas para cima ou para baixo, que indicam o que entra e o que sai de capital numa determinada empresa. Beleza? Vamos ver um outro exemplo disso daqui para nós fecharmos. Vamos supor que foi feita a compra de um videogame no valor de R$600 e tem que ser pago em 3 parcelas, sem entrada no valor de R$220. Como que eu represento o diagrama de fluxo de caixa dessa situação, professor? Então eu tenho aqui a linha horizontal. Na linha horizontal eu vou indicar aqui a linha do tempo, né? Então na data 0, quando eu adquiro o videogame, então há uma entrada de capital, porque o bem material é considerado como entrada de capital. Entrou o videogame, qual o valor dele? R$600. Então está aqui. Agora vai sair 3 pagamentos sem entrada, ou seja, após um primeiro período, vai sair o primeiro pagamento de 220, depois vai sair mais um pagamento de 220 e por último mais um pagamento de 220. Então entrou um capital de 600 e com 30, 60 e 90 dias saíram pagamentos de R$220 em cada período, ok? Bom, isso é o diagrama de fluxo de caixa. Bom, mas o nosso estudo não é diagrama aqui, o nosso estudo é taxa interna de retorno. Mas eu preciso entender o fluxo para entender a taxa. O que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é uma taxa de desconto que equaliza a entrada de capital com a saída de capital. Equalizar quer dizer, quando trazidos para uma mesma data, elas vão ter os mesmos valores. Tem que igualar o valor da entrada com os valores da saída. Isso que é a taxa interna de retorno. Então, é uma taxa que vai ser aplicada nessas saídas futuras, trazendo ela para esse momento atual da aquisição do videogame, e esse valor de saída tem que ser igual ao valor da entrada. A taxa que faz com que isso aconteça é chamada de taxa interna de retorno, ok? Bom, então vamos lá.
ela baseia no conceito de fluxo de caixa. Por isso que nós fizemos essa breve retrospectiva de fluxo de caixa. Ela leva em consideração o valor do dinheiro no tempo em que ocorrem as entradas e saídas de caixas. E por fim, taxa interna de retorno é a taxa de desconto, que faz com que a soma dos fluxos das entradas seja igual ao das saídas, que é esse equalizar que eu fiz referência anteriormente, ok? A entrada e a saída têm que serem iguais. A taxa que faz com que isso aconteça é chamada de taxa interna de retorno, beleza? Bom, então a taxa interna de retorno ela vai equalizar essas entradas e saídas, né? Existe uma equaçãozinha que vai nos auxiliar para fazermos esse cálculo. Galera, a grosso modo, calcular a taxa interna de retorno não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque ela envolve situações exponenciais e é exponencial em algumas situações superior ao grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, porque pode ter aí vários pagamentos, várias entradas, né? E aí para cada período eu vou ter que levar em consideração esses fatores exponenciais que acabam, de uma certa forma, dando uma situação mais complexa na resolução. Mas você não precisa preocupar com isso. Por quê, professor? Porque a nível de concurso público, eles não vão passar para vocês uma situação que vai ter mais de 2 entradas. Por quê? Porque aí a gente vai estar numa situação de 3º, 4º, 5º grau. Professor, mas e se acontecer? Se acontecer, com certeza, esse fator de descapitalização aí, o enunciado do exercício vai ter que te dar. Então você pode ficar tranquilo, você não vai precisar fazer grandes cálculos exponenciais, porque o exercício vai te dar essa informação. Agora, geralmente até 2 pagamentos, ele não vai te dar essa informação e aí você vai ter que proceder o cálculo, o que não é coisa do outro mundo, é bem simples. Então vem comigo. Olha só, a equação que fornece é essa aqui. Aí você olha para ela e fala bem assim, professor, que é isso? Olha só, fluxo de caixa inicial, ou seja, é o investimento realizado. Naquele exemplo nosso do videogame, seria os R$600, que é o aporte inicial, que foi a aquisição, que foi o investimento feito. Aí ele é igual a quem? A somatória de todas as saídas, que é o fluxo de caixa de cada pagamento, dividido por 1 mais I elevado ao período referente a esse pagamento. Então eu tenho pagamento 1 dividido por 1 mais a taxa interna de retorno elevado a 1. Pagamento 2 dividido por 1 mais a taxa de retorno elevado ao segundo período, porque período 2, então o tempo é 2. A mesma coisa, terceiro pagamento dividido por 1 mais I, que é a taxa de retorno, elevado a 3, que é o terceiro pagamento, terceiro período, e assim por diante, 4, 5, 6, 7, ok? O que eu disse para vocês? É que dificilmente vai acontecer da banca cobrar mais do que 2. Então, essa situação de 3, 4, 5, daqui para lá, é algo assim muito difícil de acontecer. Não que seja impossível. Caso a banca peça com mais de 2 pagamentos, provavelmente esses valores aqui, ó, ela vai te fornecer para não ficar tão complexo a resolução, porque aí nós vamos partir para um polinômio aí de 3º grau, de 4º grau, a resolução já é mais complexa. E você não vai ter tempo hábil para poder fazer isso num concurso público, tendo em vista que é em média de 3 minutos de alguma coisinha aí. Então não vai dar tempo para fazer. Por isso, nós nem vamos ver situações acima de 2, porque não é comum ser cobrado isso. Tranquilo? Bom, então é essa formulazinha que nós vamos usar. Professor, mas ela ainda está meio esquisita. Não está não, galera. Olha só. Isso aqui é o capital de investimento inicial, ok? No nosso exemplo, R$600. E depois, esse FC é o valor do capital de retorno a cada período. Então, lá naquele exemplo, eu tinha 220, 220, 220. Então, eu tinha 3 pagamentos lá. Ok? E, obviamente, cada pagamento está associado a um período. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Pode ser anual, pode ser semestral, enfim. Cada exercício vai estabelecer uma unidade de tempo. Na prática, a taxa interna de retorno,
ela é calculada a partir da fórmula de juros compostos. Nós vamos usar aquela formulazinha de juros compostos para encontrar a taxa interna de retorno. Por isso que eu disse para vocês que é simples a resolução. Porque você já conhece a fórmula de juros compostos, que é aquela fórmula do montante, igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Estão lembrados? Bom, nós temos no cálculo da TIR, eu tenho o valor atual, que é o capital de investimento, e eu tenho o montante, que é o resultado das aplicações futuras. Então, eu pego R$600 para pagar 660 no futuro. Então, 660 no futuro é o meu montante. Olha só, eu tenho um capital hoje, adquiri o videogame, R$600. Eu vou pagar ele daqui a um mês, vou pagar 660. Então, veja bem, meu capital atual, 600, que é o que eu tenho hoje. Como eu vou pagar no futuro, 660. Então, futuro, montante, atual, capital. É assim que nós temos que associar com a fórmula dos juros compostos. Então, nós temos a seguinte relação aqui. A igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N. Quem é quem aqui, professor? O A, ele representa o capital de investimento. É o valor que foi aplicado naquela relação, naquela operação financeira. O FV é o valor futuro, né? É o resultado do final do investimento, que nós chamamos em juros compostos de montante. Então, para você compreender bem, o A, capital de investimento, é o valor que você está aplicando. Eu apliquei no videogame R$600, então meu capital é 600. Eu vou pagar daqui a um mês 660, então é um valor futuro, é o meu montante, ok? Então FV nós vamos trocar por M e A eu vou trocar por C. Fazendo essa substituição, esse cara está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então eu vou ter que A é igual a 1 mais I elevado a N igual a FV. Mas quem é A? Não é C? Quem é FV? Não é M? Então está aqui, M igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Por isso, eu fiz a associação, mostrando para vocês que, na prática, a taxa interna de retorno é calculado a partir da fórmula de juros compostos. Ok? E é essa relação que nós vamos usar. Bom, professor, ainda não está claro. Tranquilo, galera. Vamos ver o exemplo, como vocês vão ver que é baba a resolução de taxa interna de retorno. A princípio, eu quero que você entenda o seguinte, que é esta fórmula do cálculo do montante nos juros compostos que vai servir de apoio para nós encontrarmos a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno vai ser o valor do I da fórmula dos juros compostos, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, olha só. Um investimento de R$100 rendeu R$144 após um período de 2 meses. Qual a taxa de retorno deste investimento? Então, olha só. Vamos anotar, fazer o diagrama do fluxo de caixa aqui. Eu tenho aqui a minha linha do tempo, ok? Minha linha do tempo. O que aconteceu? Houve uma aplicação, tá? Um investimento de R$100. Eu investi R$100 aqui. Então, e aí depois, após um período de 2 meses, rendeu R$144, ok? Beleza? Então está aqui. No diagrama de fluxo de caixa, é essa situação que eu tenho. Para encontrarmos a taxa de retorno aqui, basta nós encontrarmos a taxa que equaliza esse período aqui, que relaciona esse 100 com esse 144 que ele passou a valer. Então, qual é o capital investido? R$100. Qual é o montante que nós adquirimos? 144. Qual é o período? 2. Qual é a taxa de retorno? I. Então, vamos lá. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. 144 igual a 100 que multiplica 1 mais I
ao quadrado. O 100 está multiplicando, passo dividindo, então eu vou ter 144 dividido por 100 igual a 1 mais i ao quadrado. Galera, eu tenho uma potência do outro lado. Para eliminar essa potência, eu tenho que realizar a operação inversa da potência. Qual que é a operação inversa da potência? É a raiz. Como é elevado ao quadrado, então basta extrair raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Então vai ficar 12 sobre 10. Aqui do outro lado, basta eu eliminar o radical com a potência. 1 mais i. Aí vamos lá, ó, continuando. 12 dividido por 10, 1,2. Igual a 1 mais i. 1 positivo passa para o outro lado, negativo. Conclusão, quem é i? 0,2 ou 20% ao mês. Mês porque 2 meses. Então, veja bem, 20% é a taxa interna de retorno desta operação. Ou seja, é a taxa que é aplicada a esse valor de 144, trazida para o início da operação, que foi no início do investimento, faz com que esses valores sejam iguais. Ok? Tranquilo? Viu como é simples? Pronto, está calculado, 20%. Vamos para mais um exemplo. Olha só essa segunda situação. O investimento de R$100, tendo rendido o pagamento de 200 após o primeiro período e de 100 após o segundo período, qual a taxa de retorno deste investimento? Bom, agora nós temos uma situação onde nós temos 2 pagamentos. Não é um somente, agora são 2 pagamentos. Beleza. Ele pediu para nós considerarmos aqui raiz de 8 igual a 2,8. Então, nós vamos fazer esse procedimento aqui. Vamos anotar os valores que nós temos aqui. Eu sei que o investimento inicial no diagrama de fluxo de caixa fica assim, ó. Investimento inicial, R$100. Está aqui. Depois, após o primeiro período, 200. Pagamento de 200. Está aqui, ó. E depois, após o segundo período, outro pagamento de R$100. Então, está aqui o meu fluxo de caixa. Agora, qual é a taxa que equaliza tudo isso, trazendo aqui para a data inicial, que vai dar essa taxa de retorno? Bom, nós vimos que o fluxo de caixa inicial, que é o FC0, é igual a quem? É igual ao fluxo de caixa do primeiro pagamento, dividido por 1 mais a taxa de retorno elevado a 1, que é o primeiro período, mais o fluxo de caixa do segundo pagamento, dividido por 1 mais a taxa de retorno, que é I, elevado ao quadrado. Ok? Bom, gente, eu conheço o fluxo de caixa inicial, que é o investimento inicial, 100. Eu conheço o primeiro pagamento, 200. Eu conheço o segundo pagamento, que é 100. Então, basta substituirmos aqui. Então, nós vamos ter a seguinte situação, ó. 100 é igual a 200 dividido por 1 mais I elevado a 1, mais 100, que é o segundo pagamento, dividido por 1 mais i elevado ao quadrado elevado a 2, porque é o segundo período. Tranquilo? Bom, galera, para que eu não fique trabalhando com essas expressões algébricas aqui, que fica um pouco mais complexo o cálculo, nós vamos usar aqui um artifício matemático. O que seria esse artifício? Eu vou dizer que 1 mais i vale uma variável qualquer aí, fazendo 1 mais i igual a x. Olha só, eu vou fazer essa substituição para que eu tenha um valor mais fácil de ser trabalhado. Você não é obrigado a fazer isso. Isso aqui é uma dica, é um macetezinho
que faz com que você resolva essa operação de uma forma mais tranquila. Beleza? Então, onde tem 1 mais i, eu vou colocar x. Vai ficar assim, ó. 100 igual a 200 dividido por x, mais 100 dividido por x ao quadrado, já que aqui é 1 mais i ao quadrado, beleza? Agora, só nos resta resolver essa operação aqui. Como que eu resolvo isso agora? Bom, eu tenho letras aqui embaixo, eu tenho que tirar o MMC. Toda vez que eu tenho uma fração com denominador diferente, nós temos que fazer isso. Qual que é o MMC de x ao quadrado, x e 1? Sempre que eu tiver letras iguais com expoente diferente, o MMC vai ser sempre a letra que tiver o maior expoente. Portanto, x ao quadrado, x ao quadrado. Ok? O que a regra de MMC nos dá? Diz que eu tenho que dividir o valor do MMC pelo cara que está na parte de baixo, o resultado multiplicar por quem está em cima. Então, x ao quadrado dividido por 1 é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 100 vai dar 100x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x dá x. E x vezes 200, 200x. Mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. 1 vezes 100 é 100. Ok? Bom, agora que nós já encontramos o MMC e já aplicamos a regra, eu posso eliminar esses caras que estão aqui embaixo. Quem ficou? 100x ao quadrado igual a 200x mais 100. Eu vou passar o 200 e o 100 tudo para a esquerda. Vai ficar assim, ó. 100x ao quadrado, vamos dividir aqui. 100x ao quadrado menos 200x menos 100 igual a zero. Ok? Eu tenho agora uma equação do segundo grau. Professor, e agora? Resolve a equação do segundo grau. Como que fica mais fácil para nós resolvermos uma equação do segundo grau? Eu tenho que fazer a simplificação sempre que possível. O que é simplificar? É dividir todos os termos desta equação por um mesmo valor. Então, eu vou dividir tudo aqui por 10. Por 10 não, por 100. Eu dividindo tudo por 100, olha só o que vai acontecer. Eu sempre encontro o maior divisor comum. 100 dividido por 100 é 1, então vai ficar só x ao quadrado. 200 dividido por 100 dá 2, então vai ficar só 2x. E 100 dividido por 100, 1. Então, essa equação ela é equivalente a essa, vai dar o mesmo resultado. E eu tenho valores menores para trabalhar. Agora é só resolver a equação do segundo grau. E aí você pode resolver das mais variadas formas. Você pode aplicar artifícios, fazer por soma e produto, ou fazer da forma tradicional, que é aplicando aquela formulazinha de Bhaskara. Ok? Vou fazer da forma tradicional, que você está mais acostumado com ela. Então, o primeiro passo é encontrar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A? É o número que está com x ao quadrado, 1. Quem é o coeficiente B? É o número que está acompanhando o x, menos 2. Quem é o coeficiente C? É o menos 1. Ok? Então, eu tenho aqui A, B e C. Já determinei os coeficientes da equação de segundo grau. Agora, você pode encontrar o valor de delta separado ou você pode aplicar direto na fórmula. Eu costumo calcular o delta separado. Então, quem é delta? Lembram lá? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir, porque eu sei quem é a, quem é b e quem é c. Então, meu delta vai ser igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Então, eu vou ter delta igual 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4. Conclusão, meu delta vale 8. Está aqui, encontrei o valor do delta. Tranquilo? Belezinha? Bom, vou apagar aqui esse lado para a gente continuar aqui. Então, olha só, já achei o valor de delta. Agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta,
Tudo isso dividido por 2 vezes A. Estão lembrados? Belezinha, né? Vamos substituir os valores. X é igual a menos B. Quem é B? Menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós já achamos, vale 8. Tudo isso dividido por 2 vezes A, e A vale 1. Então, 2 vezes 1. Minha equação vai ficar assim, ó. X igual, menos com menos é mais ou menos, raiz quadrada de 8. Observe que o exercício pediu para considerarmos raiz quadrada de 8 igual a 2,8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,8 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Bom, gente, a taxa interna de retorno, nós vamos considerar só os valores só o valor positivo. Portanto, eu não vou pegar o menos, eu vou pegar só o mais. Então, vai ficar assim. X igual a 2 mais 2,8 dividido por 2. E 2 mais 2,8 é 4,8. 4,8 dividido por 2, 2,4. Olha só, encontrei que x é igual a 2,4. Aí você me diz assim, professor, então vai ser 2,4 colocando em porcentagem 240%? Não. 2,4 é o valor de x. Lembram do artifício que nós criamos no início da operação? Nós dissemos que 1 mais i é igual a x. Então, agora eu tenho que desfazer isso. Então, vai ficar 1 mais i igual a 2,4, que é o valor de x. 1 passa para o outro lado, i vai ser igual a 2,4 menos 1, i vai ser igual a 1,4, que colocando em porcentagem, multiplicando por 100, i igual a 140%. Então, está aqui, galera. Qual é a taxa interna de retorno desta operação? 140%. Ou seja, é a taxa que é aplicada a esses capitais de saída, trazendo ela para o início da operação, vai equalizar entrada e saída, ok? 140%. Qual é a complexidade disso daqui? A maior complexidade foi que nós caímos numa equação de segundo grau. E, galera, tem uma notícia para lhes dar. Isso vai acontecer toda vez que a gente tiver 2 aplicações. Por quê? Porque eu vou ter um polinômio de segundo grau. E um polinômio de segundo grau, para ser resolvido, é através daquele esquema de equação de segundo grau, aplicando Bhaskara ou soma e produto, coisas desse tipo. Enfim, a maior dificuldade que você vai ter em encontrar a taxa de retorno quando tiver 2 pagamentos é resolver a equação de segundo grau. Agora, se você domina bem a resolução de uma equação de segundo grau, vai ser muito tranquilo. Mas observe que o processo de encontro dessa taxa ele é algo bastante simples e ele segue aquela regra sempre. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Agora que você já está familiarizado, vai ficar bem mais fácil de compreender esse novo contexto. Olha só o que nós temos aqui. Qual o valor do investimento inicial de uma aplicação que tenha rendido o pagamento de 324 após período de 1 mês, com taxa de retorno de investimento igual a 20%? Observe que agora ele deu uma situação diferente. Ele não pediu a taxa interna de retorno. Ele quer exatamente o fluxo de caixa inicial. Ele deu o fluxo de caixa final, quer saber o inicial e deu a taxa interna de retorno. No diagrama de fluxo de caixa, nós temos isso aqui, ó, fluxo de caixa inicial, que é o FCO, que ele quer saber, e após um período houve aqui, né, R$324. E esse período aqui é um período de 1 mês. E ele quer saber qual é esse fluxo que vai gerar esse valor. Simples, galera, ele quer encontrar o valor do capital, ele deu o montante, e ele disse que o período é 1, e ele deu que a taxa de retorno é de 20%, ok?
Beleza? Então, já que eu tenho todos os dados e eu sei que para encontrar a taxa de retorno para um único período, eu uso diretamente a fórmula de montante de juros compostos, então eu tenho que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. O montante é 324. O capital é o que eu quero saber, que é o investimento inicial, que multiplica 1 mais a taxa, 20%, 0,20, elevado a 1, porque é período de um mês. Então, eu vou ter 324 igual ao capital, que multiplica 1,2. 1,2 está multiplicando, passo ele dividindo. Então, 324 dividido por 1,2 é o meu capital. Agora, é só fazer essa divisão. Como que fica? Vamos fazer ela aqui do lado, ó. 324 dividido por 1,2. Eu vou andar uma casa com a vírgula para lá, vai ficar 12. E eu acrescento um zero aqui. Aí eu não preciso fazer divisão com vírgula. 1,2 passa a ser 12, andei uma casa, acrescento um zero. 324 passou a ser 3.240. 32, 2 vezes 12, 24. 32 tira 24, 8. Abaixo, o 4. Ficou 84. 84 vai dar 7. 7 vezes 2, 14 vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. 84 tira 84, 0. Abaixo o 0, não dá para dividir, 270. Então, está aqui. Qual é o capital que vai gerar? Que tem que ser o capital que vai ser o investimento inicial para poder render um pagamento de 324, R$270. Tranquilo? Então, trabalhando com a fórmula de juros compostos. Tá? Não se esqueça disso. Ela é o seu apoio para encontrar a taxa interna de retorno. Quando é um pagamento só, é direto aplicando nela. Quando tem mais de um pagamento, aí nós usamos aquela outra fórmula do somatório. Beleza? Tranquilo, né, galera? Agora você já está apto a encarar alguns exercícios aí. Então, vamos encarar alguns exercícios cobrados aí por algumas bancas, tá? Vamos começar aí com a Sesgran Rio. Olha só. O que eu tenho aqui? Concurso da Caixa Econômica Federal. Eu tenho que um projeto de investimento cujo aporte de capital inicial é de 20 mil, irá gerar, após um período, retorno de 35 mil. A taxa interna de retorno desse investimento é. Tranquilo? Bom, está aqui as alternativas de resposta. Então, vamos lá para o cálculo, né? Eu sugiro... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.